que é óbvio é que há uma disputa pela sucessão do Trump nos Estados Unidos. Ele não pode se reeleger, né? Não pode mais. A não ser que tenha um golpe constitucional lá, do que eu não duvido, aliás. Quem é que vai ser o sucessor dele? Não está muito claro. Vai ser o J.D. Vance, que é o vice-presidente? Vai ser o Marco Rubio? Hoje essas duas figuras disputam os holofotes. Cada um deles foi para um lado, né? O Marco Rubio, mais violento, digamos assim, na política dele, e muito focado no voto latino. Então, o grande cliente que o Rubio vai tentar dar agora nessa eleição é se mostrar um cara capaz de suceder o Trump e mostrar isso para os latinos que moram e votam nos Estados Unidos. Então, o que é que isso inclui? Isso inclui muita parte dos brasileiros que moram nos Estados Unidos hoje, em várias regiões, por exemplo, que são os nossos patriotas, né? Os nossos patriotas estão amando essa história. E se votam nos Estados Unidos, ou podem influenciar vizinhos, porque lá tem muito essa coisa das pessoas irem para casa dos vizinhos, rodar o bairro, a vizinhança, né? E conversar com as pessoas, tentar fazer com que elas mudem de ideia em relação ao voto, ou convencê-las de ir votar, né? Que é uma das principais campanhas. Muitas vezes não é nem falar sobre quem votar, mas é convencer a pessoa a ir até a urna votar. Então, isso é uma força para ele. Venezuela não foi diferente, foi considerado uma grande vitória política para o Marco Rubio. Ele foi o rosto que apareceu muito em relação a isso, né? Então foram lá, sequestraram o Maduro e levaram o Maduro embora. Vocês imaginem a quantidade de venezuelanos e já da segunda geração que moram lá, que queriam ver o Maduro ter um fim, né? Então, voto nos Estados Unidos. Colômbia, Trump apoiou a eleição do candidato de direita na Colômbia de modo público. Fez um tweet sobre isso, né? Paraguai, são governos muito alinhados, inclusive o Paraguai abriu o seu território para que os Estados Unidos instalem bases. Então, é um alinhamento quase que automático, aqui na fronteira com o Brasil, né? Argentina, Milei, nem se fala, né, gente? Então, o Brasil é uma peça fundamental desse jogo político doméstico do Rubio, né? Da extrema-direita. Então, qual que é o próximo passo que a gente pode ver lá? Tem Cuba nessa jogada toda. Tem Cuba. Cuba, agora, mês passado, uma nova onda de boicotes começou a valer, e aí o que já era muito ruim ficou num cenário absolutamente lastimável. Aliás, eu acho que seria legal tentar voltar para Cuba ainda agora, durante as eleições, né? Eu fui para lá em dezembro, a coisa já estava horrível, não tinha gasolina, não tinha óleo, nada, o que significa que não tinha luz elétrica, porque a parte da geração elétrica da ilha é geração de termoelétrica, que depende de óleo, né? Como não chega, não tem energia elétrica. Então ficavam jogando o que tinha de energia elétrica pela ilha ao longo da semana. Então a parte oriental fica um dia com energia elétrica, depois a outra, depois a Havana, depois Centro Havana, depois aqui, depois lá. As pessoas não conseguiam mais se locomover pela cidade. Transporte público, não vi nem um dia nenhum ônibus em Havana. Nenhum ônibus público em Havana. Rogério Ribeiro, obrigado por se tornar membro aí. O Marco Rubio tem interesse em, obviamente, fazer o que eles chamam de regime change, trocar o governo em Cuba, né? E aí, pouco tempo atrás, acho que faz mais ou menos um mês, entraram em vigor outras sanções do bloqueio, né? E já dura meio século. E a gente sempre pensa, será que pode piorar? E pode, né, cara? Obrigado, BDS Schmitz, que virou membro também aí. O que aconteceu? 2 movimentos importantes. Explicando rapidamente para vocês. O exército de Cuba, ele tem como se fosse uma empresa, tá, gente? Vamos lembrar que é um governo que surgiu a partir de uma revolução armada, né? Então, Dina Lemos, obrigado, se tornou membro também. Então, claro, o exército tem um papel fundamental no governo de Cuba, né? Então, o exército tem uma empresa. O exército é como se fosse um ministério importante lá, né? Diferente daqui, que é só as Forças Armadas. O exército tem um papel central lá, né? Essa empresa, tem negócios na ilha, ou ela é sócia de empresas internacionais. Isso historicamente é assim, tá, gente? Não é de agora. Isso foi a maneira como eles constituíram lá a parada, porque tinha que reforçar também, digamos, o exército, tinha que ter grana, reforçar o caixa do exército, óbvio, porque os caras tinham acabado de derrotar os Estados Unidos, né? Então o maluco não ia ficar lá. Aliás, ontem eu falei que ia
fazer uma enquete, né? Para saber quem sabe o que é essa bandeirinha aqui, né? Que eu trouxe de lá. Ó, quem sabe o que é isso aqui? Você sabe, hein, chat? Camila, vai colocando aí se a galera sabe mesmo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vou falar depois. E aí, essa empresa, ela tinha sociedades importantes. E duas eram fundamentais para Cuba. Que já estava toda, né, galera? Já estava toda cagada. Uma no setor de turismo e a outra no setor de mineração. E isso foi completamente aniquilado. Ó, o Bustamante já tá ligado aí, Revolução Cubana. Mas o que é 26/7, Bustamante? O que é 26/7? O que aconteceu no dia 26/7? Para ver a importância de algumas coisas que a gente acha que são contrassensuais. Quem falar aí, depois eu vou explicar. Setor de mineração é muito importante em Cuba e estava funcionando ainda, porque tinha uma empresa multinacional canadense que ela dominava o setor lá. O que aconteceu? O setor de mineração, essa empresa canadense, na prática, foi embora. Essa empresa estava há anos lá. Setor de turismo, na parte de hotelaria. Quando o Obama fez aquela início de abertura de Cuba, lembram? E ele foi até visitar a ilha, almoçou lá, né? Foi num paladar lá, que é os restaurantes que ficam nas casas, né? Aliás, eu fui nesse mesmo lugar que o Obama almoçou, né? Para conhecer em dezembro do ano passado. Abriu-se, começou a se abrir. Os Estados Unidos, na verdade, vamos lá de novo, começar a abrir não, né? Os Estados Unidos começaram a permitir que Cuba fizesse negócios com outros países e empresas privadas, porque isso não acontecia. Gente, Cuba não é que tem uma restrição a ter negócios privados ou fazer negócios com empresas privadas ou com governos. Não, ela é proibida disso. É proibida. Se Cuba pudesse escolher, poderia escolher, né? Então beleza. É um país socialista, mas vamos fazer no setor de hotelaria, a gente vai abrir para cadeias internacionais, por exemplo. Que foi feito. E essas cadeias internacionais, elas tinham uma sociedade com essa empresa, que é das Forças Armadas cubanas. E também teve que sair do país. E quem que saiu de lá? A Iberostar, que é uma cadeia, se eu não me engano, espanhola, hotelaria. E o problema disso é que ela gerenciava vários hotéis na ilha, inclusive lá em Varadeiro, que é a praia mais famosa, que muitos brasileiros que vão para Cuba ficam só lá e tal, né? E, gente, isso destroçou. A última conversa que eu tive com o pessoal que mora lá, eu tenho amigos que moram lá, pessoas muito próximas, e falaram, Leandro, dezembro você achou que estava ruim? Estava sem luz, sem combustível, não tinha carro, não tinha como se locomover pela ilha, você não conseguia fazer nada, quase nada de turistas, navios de cruzeiro não podiam mais aportar para levar turistas, muita coisa fechada, galera na rua, de noite, você passava nas padarias, nas farmácias, sem remédio na farmácia, sem pão na padaria, as pessoas vendendo de tudo na rua, né, de tudo que vocês podem imaginar, cena assim, o clássico cena de guerra, tá, gente, cena de guerra mesmo, assim, um negócio lastimável. Agora tá pior, as pessoas estão indo trabalhar a pé, e não é ir trabalhar a pé aqui, assim, de fazer 20 quilômetros no dia para ir trabalhar. E precisa ganhar aqueles, sei lá, $5 no dia. Quando eu saí de lá, uma pessoa que nos ajudou a se locomover pela cidade, que ainda era alguém que tinha um pouco de combustível, assim, gente, só faltou implorar para que eu desse meu tênis para ela. Vocês terem uma ideia, gente. E eu tô falando de gente com dignidade, não é gente assim que tava, sabe, na rua, passando fome. Não, é gente com dignidade, com trabalho e tal, que assim tá ferrada. Né, tá ferrada. E eu não dei meu tênis porque eu viajei com um tênis só. Eu falei, cara, não posso voltar sem tênis, né? Fazer a viagem. Mas assim, me deu um aperto no coração. Então, galera, tudo isso que esses caras estão fazendo, gente, é coisa do mal, né? Bom, vamos lá, Flávio. O Flávio, qual que é o jogo que ele tá jogando? Flávio Bolsonaro não tem mais de onde tirar voto. Isso é um fato que a própria campanha admite. Obviamente não vai admitir publicamente, né? O Lula, nas últimas pesquisas, desde maio, se eu não me engano, e saiu a última quest, aliás, eu tô com ela aberta aqui, ela tá lá no site da Carta Capital, tem uma coisa interessante que tá acontecendo que é terrível pro Flávio Bolsonaro. Tá aqui, ó. A aprovação do governo Lula, tá? Entre quem é lulista ou se considera de esquerda, tá estável, tá alta, acima de 80%, estável. Beleza? Quem é da direita bolsonarista ou bolsonarista, tá estável. Alta, acima de 80% e estável. Desaprova, lógico. Qual que é o problema aqui? Pessoas que se consideram independentes. Olha só,
E isso aqui, gente, quando um candidato que está na posição que o Flávio está, ele está bem cotado para eventualmente ir para um segundo turno, mas ele está atrás nas pesquisas, a distância aumentou acima da margem, ou seja, ele está numa tendência de queda, não sabe onde vai estabilizar, você está em queda livre, você não sabe, não é você que comanda o paraquedas, né? Esse paraquedas ele é comandado pelos acontecimentos. Então você está em queda livre, numa disputa política, você tem que ficar na posição e esperar o paraquedas abrir. É um paraquedas que ele abre pelos acontecimentos e ele pode não abrir. Ele pode não abrir. O que significaria o paraquedas do Flávio não abrir? Ele cair de cara no chão e não ser o candidato. Ainda dá tempo? Sim. Os próximos 15, 20 dias aí, porque é no começo de agosto, se eu não me engano, ou meio de agosto, é quando se define quem é candidato. Quem é que dá a nominata para o candidato? O partido. Então, essa decisão, hoje, está na mão do PL. O Flávio Bolsonaro não é senhor do seu destino. Isso é importante a gente saber aqui. Se o Valdemar da Costa Neto conseguir costurar com a cacicada do PL, com a galera da grana, com a Faria Lima, com os apoios que eles precisam lá, que o candidato não é o Flávio, não vai ser, gente. Não vai ser. O pai do Flávio, que está preso em casa, não tem mais a força que tinha de antes, ainda tem muito, o voto do Bolsonaro é fundamental para a eleição. Mas o Bolsonaro não tem mais o poder que tinha antes, de mobilizar, fazer discurso, e isso muda muito o cenário. Muito. Porque se o Valdemar piscasse numa ideia de não colocar o Flávio como candidato, o Bolsonaro, se estivesse livre, ele agora ia fazer uma live. Amanhã ele ia estar descendo no aeroporto. Ia ter 5 mil pessoas na frente dele. E ele ia descascar o Valdemar. E o Valdemar ia se sentir obrigado a deixar o Flávio. Hoje a coisa não está bem assim. Então a gente não sabe quando vai abrir o paraquedas do Flávio. E quando a campanha do Flávio Bolsonaro olha para uma pesquisa, eles não olham intenção de voto agora, gente. Não olham. Sabe o que eles olham, além de outras coisas? O fundamental é uma eleição, como se diz, polarizada, né? Ela é uma eleição, na verdade, sedimentada, digamos assim. Quem já está disposto a votar no Flávio Bolsonaro tem uma chance muito baixa de mudar de ideia. Quem já está disposto a votar no Lula tem uma chance muito baixa de mudar de ideia. Onde dá para buscar voto, então? Nos eleitores ditos independentes, né? Eu não tenho morro de amores, nem de ódio, nem de paixão, nem por um, nem por outro. Também, eventualmente, não tô nem aí. Ou avalio a política. E aí eu vou decidir meu voto conforme uma coisa, digamos assim, um pouco mais racional. Que o voto nunca é decidido como racional. O voto é muito mais, sempre, até emocional, né? Psicológico, psicossocial, das nossas relações, é uma outra coisa. Vamos lá. Quest de ontem, olha aqui, ó. Eleitores que se consideram independentes. 57% desaprovavam o governo Lula. Em abril, 58%. Se o cara desaprova, não necessariamente ele vai votar contra. Ele pode desaprovar e votar a favor também. Tudo bem, desaprovo, mas o outro é pior. Pode ser. Mas não é bom, né? Não é bom você ter quase 60% de desaprovação. Desaprovação de governo é um negócio que derruba candidato, tá, gente?